Tudo bem com vocês? Welcome to our É Hora do Inglês. Bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Vamos falar um pouco sobre este mês em que nós estamos. October. Esse mês tem um monte de celebrações e comemorações muito especiais. E nós vamos falar sobre elas juntando algumas curiosities. Let's go! Vamos começar pelo Dia das Crianças, Children's Day. Será que esse dia é comemorado da mesma forma em outros países? Ou então que é comemorado no dia 12 de outubro, como aqui no Brasil? Vamos conhecer um pouquinho de 7 Curiosities about the Children's Day. 7 curiosidades sobre o Dia das Crianças. Começando pela number 1. O Dia das Crianças aqui no nosso país, no Brasil, ele começou a ser comemorado muito antes de outros países. Lá no ano de 1923, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro o 3º Congresso Nacional para falar sobre as crianças e a infância. Então criaram um projeto para que tivesse um dia específico para celebrar as crianças e deram então a sugestão do dia 12 de outubro. O projeto foi aprovado, então desde o ano de 1924 a gente comemora aqui no nosso país o Dia das Crianças. Number 2. O Dia das Crianças ele não foi criado só pra gente comemorar, fazer muitas brincadeiras e se divertir. Ele foi criado para que a gente pudesse pensar também nas políticas públicas e nas causas sociais para a gente garantir os direitos de todas as crianças. Esses direitos que a gente já falou aqui no Saberes em Casa em outros momentos, que estão garantidos pelas Nações Unidas, que é um órgão que cuida da infância em todo o território de todo o mundo. É muito importante a gente pensar nisso também. Number 3. Do nosso nascimento até o dia em que completamos 12 anos, somos considerados crianças. Depois passamos a desenvolver outras questões e entramos em fases de desenvolvimento humano diferentes. Por isso a infância precisa ser muito valorizada, porque é nela em que vamos construir muitos saberes e aprendizagens que vão nos ajudar ao longo de toda a nossa vida. 4. Aqui no nosso país, aqui no nosso country, Brasil, a gente tem, desde o ano de 1950, o Dia da Criança relacionado ao consumismo, que é quando várias empresas de segmentos de produção de brinquedos e outros objetos começaram a vincular então a imagem desse dia, propondo uma comercialização para que as crianças pudessem ser presenteadas. Mas a gente não vai esquecer que o principal objetivo desse dia é fazer garantir os direitos das crianças, ok? 5. Did you know que existe um dia para que a criança e a infância seja celebrada no mundo inteiro? O dia 20 de novembro é marcado como o Dia Internacional da Criança. 6. Mas isso não significa que todos os países comemoram a data no dia 20 de novembro. Bom, aqui no Brasil a gente já sabe que acontece no dia 12 de outubro. Em alguns países acontece no mês de April, May, August, enfim. Cada país tem também a liberdade de se organizar pensando então no Dia da Criança com aquilo que relaciona a sua própria cultura. Isso é muito legal. E a nossa 7ª e última curiosidade sobre o Children's Day é falar um pouquinho sobre como isso acontece no Japão, lá no Japão. Existe um dia no mês de maio que eles chamam de Kodomo no Hai, onde as famílias colocam bandeirolas em suas casas e em diversos locais que representam as carpas, os koinobores. Isso é para dizer para a criança que ela pode ter força e coragem para enfrentar diversos desafios. Eu espero que vocês tenham se divertido muito no Dia das Crianças, tanto nos ambientes escolares, familiares, nos locais onde vocês convivem com as pessoas, que o dia de vocês tenha sido muito especial. E nós vamos continuar falando sobre o incrível mês de outubro e as suas curiosidades, agora falando sobre uma outra celebração, uma outra data comemorativa que também é muito importante. Teacher's Day, o Dia dos Professores. Vamos conhecer então 7 curiosities about this day. Number 1. Dom Pedro I, aquele que proclamou a independência do país, como nós já sabemos e já ouvimos essa história, foi o que também instituiu o Dia do Professor,
Isso aconteceu no ano de 1827, há muito tempo atrás. Mas esse dia existia e ele não era celebrado, comemorado. Isso só aconteceu 120 anos depois. Pois é. Number 2. Did you know? Você sabe quem foram os primeiros professores do Brasil? Dá um tempo para você pensar. Vamos lá. E aí, qual é a sua resposta? Se você disse que foram os povos originários, os povos indígenas que já habitavam a nossa terra muito antes da colonização, acertou! Os povos indígenas sempre passaram os seus costumes e os seus saberes, as suas aprendizagens de geração em geração. Os primeiros professores que habitaram o território nacional. Number 3. Em 1947, 4 professores que trabalhavam em um colégio na cidade de São Paulo decidiram que eles precisavam de um dia específico para falar sobre o que eles estavam fazendo, replanejar, reorientar as suas ideias e as suas propostas para fazer o melhor para os seus educandos. Então, eles se organizaram para fazer uma parada pedagógica e assim organizar então o que seriam para os próximos dias com as crianças. Esse dia foi escolhido para o dia 15 de outubro, que é o dia então comemorado para o Dia dos Professores aqui no nosso país. E desde então, outros locais e outros colégios começaram a adotar a prática. Por isso, ficou instituído então o dia 15 de outubro para comemorar o Dia dos Professores. E é bem pertinho, né, do Dia das Crianças, isso é muito legal também. Number 4. De acordo com as pesquisas mais recentes, mais de 2 milhões de professores estão espalhados em todo o território brasileiro para garantir os direitos e as aprendizagens das crianças, dos educandos, em todas as etapas e modalidades diferentes de ensino. Number 5. Neste mês de outubro também é comemorado o Dia Mundial dos Professores. E isso acontece no dia 5. Dia 5 de outubro, então fica conhecido como Dia Mundial dos Professores. Na Índia, os professores fazem apresentações para as crianças, para os seus educandos no Dia dos Professores. Isso acontece por lá todo dia 5 de setembro. Vamos assistir um pouquinho de como essas manifestações culturais acontecem? Take a look! E a nossa última curiosity about the Teacher's Day é falar um pouco sobre como culturalmente essa celebração acontece na China. A China, que fica ali na Ásia, no continente asiático, tem um costume de fazer uma celebração cerimonial para dizer sobre os professores que estão todos os dias enfrentando muitas dificuldades, muitos desafios e também aprendendo junto com as crianças. Em posição respeitosa, eles criam uma grande celebração. Separei algumas fotos para que pudéssemos ver juntos. Take a look! Esse mês é demais, é incrível, não é? Quantas coisas legais e interessantes a gente consegue perceber olhando para o nosso calendário. A gente já trouxe aqui, algum tempo atrás, sobre outras celebrações e outras culturas que acontecem durante o ano todo. Não só no nosso país, mas em outros países do mundo. E falando um pouquinho mais sobre isso, no último dia desse mês, no dia 31,
nós temos uma celebração que acontece em outros países, em países onde a língua inglesa também é falada, e muitas crianças gostam muito dessa celebração, que é o famoso Halloween. A teacher Tainan Souza gravou pra gente um vídeo também falando de 7 Curiosities, 7 curiosidades sobre o Halloween. Vamos assistir? Hello, students! Hoje eu trouxe para vocês 7 fatos sobre o Halloween. Vamos conferir? Number 1. O Halloween não começou nos Estados Unidos. Ele começou alguns séculos atrás na Europa, na Irlanda e na Inglaterra. As pessoas que viviam por lá já tinham o hábito de fazer uma festa antes do inverno e para celebrar a colheita que eles tinham feito. Number 2. Os alimentos tradicionais não eram chiclete, bala, pirulito, até porque, meu Deus, nem existia nessa época bala, chiclete, pirulito. Os alimentos tradicionais dessa festa eram bolos, tortas, frutas. Number 3. As crianças não ganhavam assim doces por nada. Elas ganhavam doces quando elas cantavam músicas da época e quando elas rezavam as orações para os santos. Number 4. As cabeças de abóboras, aquelas que a gente vê esculpida com uma careta, não eram originalmente de abóboras. Elas eram feitas de nabo, um outro vegetal totalmente diferente. Só viraram abóboras porque tem bastante abóbora nos Estados Unidos. Number 5. No Halloween, as fantasias não são só aquelas tradicionais, como de witch. Também tem muita gente que se fantasia como um personagem ou que usa a imaginação para criar uma fantasia totalmente nova. Aqui no Brasil, na mesma data do Halloween, 31 de outubro, também é comemorado o Dia do Saci, para a gente lembrar da nossa cultura nacional. Number 7. A palavra Halloween não significa exatamente Dia das Bruxas, significa véspera do Dia de Todos os Santos, que é uma data comemorativa que a gente tem aqui no Brasil também. Pois é. Dia das Bruxas foi um nome que acharam mais fácil para traduzir justamente nos filmes e nos desenhos. Muita coisa que a gente não sabia sobre o Halloween, não é? Agora você sabe. Bye, bye! Bom, pessoal, a Hora do Inglês hoje fica por aqui, onde nós podemos falar um pouco mais sobre diferentes culturas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra novamente no mês de novembro com outras perspectivas e outras ideias sobre como a cultura é apresentada em diversos locais desse grande planeta, desse grande mundo em que vivemos. Bye, bye!